Fala galera, tudo bom? Estamos começando aqui o nosso novo quadro da Arquicidade, o Papo Empreendedor. Desde que nós estivemos na FAINOL dando uma palestra sobre marketing para arquitetos e engenheiros, surgiu um grande questionamento, uma grande demanda de várias pessoas nos perguntando sobre esse assunto, sobre o que é empreender, sobre como empreender, em diversas áreas, tanto na arquitetura como em outras questões. Então, nós tivemos a ideia de trazer esse quadro aqui para a Arquicidade, onde a gente vai estar trazendo diversas pessoas de algumas áreas para poder trocar as experiências dela, poder falar para a gente o que é a experiência dela de empreender, para nós podermos adquirir esse conhecimento através de cada um deles. Então, nós vamos começar aqui, a partir de agora, o nosso Papo Empreendedor. Para dar início, então, vamos começar sobre a história da Arquicidade, como começamos e o que nos levou a chegar até aqui. Quando eu estava na faculdade, eu ainda tinha muito assim, aquele receio que todo estudante de arquitetura tem. Na verdade, todo estudante de qualquer área tem. Quando está na faculdade, quando eu for sair, o que vai acontecer? Será que vai ter um mercado para mim? Será que eu vou conseguir me engajar? Será que vai demorar? Quanto tempo que eu vou demorar para me inserir no mercado? E diante de todos esses medos, eu começava a pensar quais seriam as possibilidades fora dessa faculdade, o que poderia fazer. E então, na época eu sabia fazer assim um pouco de 3D, era um programa que eu utilizava um pouco assim diferente do que eu utilizo hoje, e eu tinha alguns resultados assim, basicamente consideravelmente até ruins, né? Porém, eu sabia fazer, mexer nessa ferramenta, o que me ajudou a começar a entrar nesse mercado. De que forma? Eu comecei a pensar, bom, eu vou fazer uns 3Ds, vou pegar e inventar uns projetos na minha cabeça, alguns clientes que eu possa estar lançando no mercado como se fosse um projeto meu, para as pessoas começarem a conhecer o meu trabalho. Então eu pegava o 3D, na época eu utilizava o Revit, né? Hoje eu utilizo o SketchUp, e aí eu comecei a fazer alguns projetos fantasias da minha cabeça. Comecei a fazer o projeto, só que eu precisava divulgar esse 3D em algum lugar. E na época, meu irmão, Bruno, ele estudava fazer publicidade, e eu pedi a ele uma opinião, como que a gente poderia estar lançando esses 3Ds na internet para poder divulgar. Aí ele deu a ideia de criar um Instagram profissional. Para isso precisaria criar um logotipo, para poder estar postando esses projetos em 3D, né? Então foi assim que a gente começou a juntar, a aliar a arquitetura com a publicidade. Então eu fazia esses 3Ds e aí postava no Instagram e as pessoas começaram a ver e se interessar pelo assunto. E aí muitos clientes, na verdade futuros clientes, chegaram a questionar, perguntavam, eu vi no Instagram seu projeto, achei legal, queria contratar. E aí, a partir desses projetos fantasias, começaram a aparecer clientes reais. Então foi assim que a gente começou a aliar essa parte da imagem, do 3D, do gráfico, com a publicidade. Só que durante esse tempo surgiram alguns outros colegas arquitetos que nos questionaram a possibilidade da gente fazer esse mesmo trabalho para eles. Ou seja, pegar o projeto deles, transformar no 3D para eles colocarem no Instagram. E foi quando a gente teve a ideia de criar um produto para o nosso futuro cliente, que seria a base do empreendedorismo. Criar um produto para o seu cliente e não um cliente para o seu produto. Então, nós começamos a divulgar esse serviço de 3D para outros arquitetos. Então, começamos a fazer para arquitetos, para estudantes de arquitetura, TCC, e aí veio a grande ideia da gente aumentar nossa demanda criando 3D para construtoras, que seria o nosso público-alvo maior na época do 3D. Então, a gente começou a lançar empreendimentos que estão na planta, que precisam do 3D para poder lançar, para poder vender. E foi assim que o 3D entrou na vida e na essência da Arquicidade. Hoje, nós estamos aqui trabalhando esse 3D desde a parte conceitual de produção, quanto na parte de cursos, ensinando outras pessoas a produzir esses 3Ds também delas, tanto de arquitetos como de estudantes. E aí foi a história da Arquicidade, basicamente de onde nós estamos hoje. Diante disso, a gente começou a base do empreendedorismo, que é, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Como assim? O mercado para o arquiteto, ele estava e está um pouco saturado, talvez, naquela mesmice de fazer projeto, de fazer a mesma coisa que todo mundo faz. E foi aí que a gente teve a ideia de fazer uma coisa diferente e empreender nessa área.
Por quê? O que acontece? Normalmente a pessoa sai da faculdade com aquela ideia tradicional de que ela só pode fazer uma coisa só. Porém, o que eu acredito que mais fale no sucesso de alguns arquitetos recém-formados é querer fazer tudo ao mesmo tempo e não escolher um nicho. Isso seria o principal ponto que eu vejo, que se você se dedicar e escolher um nicho, você vai conseguir se destacar dos demais. Como assim? O que eu quero dizer como escolher um nicho para trabalhar? Supomos que, por acaso, você resolva trabalhar só com arquitetura de interiores para quarto de bebê. Aí você fala, pô, mas eu vou trabalhar só com isso e aí eu vou recusar as outras coisas que aparecer, não vou mais trabalhar com projeto de interiores de casa, projeto arquitetônico, vou começar a desperdiçar cliente, jogar dinheiro fora, mas a questão não é essa. Quando você começa a se destacar em um mercado, por exemplo, só vou fazer 3D, eu só faço 3D, eu não faço projeto, você começa a se tornar uma autoridade naquele assunto. E as pessoas começam a te indicar por aquele fato. Então, supomos que você escolheu ser arquiteto só de quarto de bebê. Então, imagina a cena, duas pessoas conversando em uma cafeteria, por exemplo, e aí a pessoa pergunta, estou precisando de um arquiteto para fazer o quarto da minha filha que vai nascer. Aí a segunda pessoa vai responder, eu tenho 2 pessoas para te indicar, 2 arquitetos, 2 profissionais. Fulano, que faz arquitetura geral, e tem Carol, por exemplo, que trabalha só com arquitetura de quarto de bebê. Não existe dúvidas quem esse cliente vai escolher para contratar. Então, é logicamente que em um primeiro momento você vai começar a recusar alguns trabalhos, mas depois você vai começar a enxergar que existe o público para aquilo. É a mesma coisa quando você quer comprar, por exemplo, um Celta verde abacate. Você nunca viu o Celta verde abacate na rua. A partir do momento que você quer comprar, parece que toda hora que você olha, você vê um Celta verde abacate. Por quê? Porque você começa a direcionar o seu olhar para aquilo que importa. Por exemplo, quando a gente começou a fazer 3D, muita gente questionava, será que existe cliente para isso? Será que vai ter uma demanda grande em uma cidade como Conquista? E aí você começa a perceber que sempre existiu, você só não estava sabendo direcionar o seu olhar para aquilo. Com a arquitetura, escolher o nicho de arquitetura, de projeto, é a mesma questão. Então, se você começa a trabalhar em uma área só, vai acontecer o seguinte, toda hora que você pegar um projeto para fazer, que é o quarto de bebê, por exemplo, vai chegar um momento que não vai ter mais dúvidas para você estar sanando ali naquele projeto. Tudo você já viu, todas as soluções você já sabe. E quando você resolve fazer arquitetura para tudo, por exemplo, faz arquitetura para casa de cachorro, presídio, hospital, casa, apartamento, cada hora que você pega um projeto diferente, é uma solução diferente, são problemas diferentes, você precisa parar seu escritório para estudar aquilo ali e aí começa a acontecer isso tudo ao mesmo tempo. E hoje nós não temos tempo para isso. Isso é uma coisa que não temos, que ninguém tem tempo para poder parar e definir tudo do zero toda hora que chegar um novo projeto. Então quando você define o nicho, não existe mais nada que vai aparecer que vai ser novidade para você. Então, isso é a questão de você definir o seu nicho, se tornar autoridade e aí começar as outras pessoas a indicar você. É lógico que é basicamente aquele processo de você dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Vai em um primeiro momento, você vai sentir, mas depois você vai ver que as recompensas são muito maiores do que isso. Agora, talvez você deva estar se perguntando, e qual é o momento certo para eu começar, para eu definir o meu nicho, para eu iniciar no mercado de trabalho? Você tem que colocar na sua cabeça que não existe um momento certo. Se você for parar para poder sempre esperar terminar uma pós-graduação, terminar um curso, fazer aquele curso dos seus sonhos, nunca você vai se sentir preparado para isso. Então, tem que colocar na cabeça que feito é melhor do que perfeito. Ou seja, como assim? Eu vou começar assim sem ter as coisas todas estruturadas? Sim, comece a fazer e aprimore com o tempo. Aprimore com as suas experiências, aprimore com o momento. Por exemplo, quando a gente começou, eu tenho plena consciência de que o nosso trabalho não era da mesma forma que a gente trabalha hoje. Por quê? A gente vai aprendendo com o tempo, vai vendo os nossos erros, vai vendo o que a gente tem que melhorar, mas se nós fôssemos esperar ficar perfeito para poder lançar no mercado, com certeza até hoje nós estaríamos aí, tentando estudar, tentando uma melhor ferramenta, um melhor momento, tentando estudar o mercado e quando você se predispõe a começar, você vai vendo que as demandas vão surgindo com o tempo e você vai se aprimorar. Então, saiu da faculdade, já é o momento de você
meter a cara e fazer e poder estar mostrando lá seu trabalho, porque você sim já é um arquiteto. Você não precisa esperar 10, 20, 30 anos para se sentir um profissional renomado, não. Eu lembro basicamente, na verdade, eu sei que esse sentimento a gente tem quando eu saí da faculdade. E aí eu formei na sexta, no sábado no caso, né? E na segunda-feira eu fui fazer o exame. E aí nesse exame eu precisava fazer uma ficha, né? Minha ficha lá técnica. E aí a funcionária perguntou: qual é seu nome? Eu falei: Brenda Novaes. Seu CPF, 057, mamãe, falei tudo. Aí ela perguntou: profissão. Na hora que ela perguntou profissão, eu fiquei assim: caramba, eu não me sentia assim, preparada para dizer que eu era arquiteta. Porque eu tinha formado, na sexta-feira, como é que eu ia dizer que eu era arquiteta? Na minha cabeça passava assim: poxa, ela vai pedir um projeto aqui agora, eu não vou saber fazer. Só que aí eu dei aquele susto no momento e falei: não, eu sou arquiteta. E aí você começa a perceber que você não precisa esperar, você já é arquiteto. As coisas você vai aprender com o tempo, vai fazer uns cursos direcionados, porque na faculdade realmente a gente não aprende tudo que a gente tem que aprender. E aí essa é a importância de você definir seu nicho que eu falei lá atrás. Porque se você define aqui agora ou enquanto está na faculdade, você vai utilizar aquele conceito de pedagogia vezes andragogia. O que é isso? Pedagogia é aquilo que você está na faculdade. Então tem uma metodologia para você aprender. Você vai ter que começar de uma forma, a matéria 2, matéria 3, pré-requisito. E a andragogia não. O que é a andragogia? É você estudar aquilo que você quer. É você estudar aquilo que você está disposto a aprender e a melhorar. Então, quando você estuda aquilo que você gosta, aquilo que você quer, sem usar a metodologia da pedagogia, você começa a se destacar no mercado. Porque você vai ali sentar a qualquer momento para estudar, vai ler os livros que você quer, vai poder aprender aquilo que você quer e tá passando para as outras pessoas aquilo que você escolheu também. Uma coisa muito importante para quem quer começar a empreender é entender o conceito de não venda nunca a sua hora. Por quê? Como assim? Se você trabalha com serviço, que é, por exemplo, meu caso, trabalhava com a parte de 3D. Você começa a usar o seu tempo para fazer aquele projeto, aquele 3D, vai chegar um momento que você não consegue mais crescer. Por quê? Todo mundo tem 24 horas. Então, se você é o seu próprio serviço, você vai ter a sua hora lá 24 horas, não tem como você trabalhar mais do que 24 horas, né? Além de você tirar o tempo para dormir, para descansar, para fazer outras coisas. Então, se você vende a sua hora, você chega num limite que você não consegue mais ganhar dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Você tem duas opções nesse caso. A primeira é comprar a hora dos outros. Como assim? Se você tem um escritório, contrate outras pessoas. Se você contratar mais 10 pessoas para trabalhar, você não vai ter mais 24 horas por dia, você vai ter 240. Então, são as mesmas pessoas trabalhando para você. Então, você não está ali só com as suas 24 horas contadas. Você começa a comprar a hora das outras pessoas. Lógico que no primeiro momento você vai ter o investimento de estar pagando essas pessoas. Mas você começa ao invés de trabalhar 24 horas por dia, trabalhar 240 horas. Isso funciona para qualquer negócio. Ou a segunda opção, escalone o seu serviço. Como assim? Supomos que você faça lá o seu 3D, se você trabalha na área de iluminação, por exemplo. Então você quer abrir um curso. Supomos que você quer abrir um curso sobre iluminação. Quando você montar esse curso e você colocar ali 10 pessoas pagando R$1.000 por esse curso, você vai ter feito um único produto e vendido para 10 pessoas ao mesmo tempo. Isso é escalonar o seu serviço, que no serviço de arquitetura de projeto, por exemplo, a gente não consegue. Por quê? Porque o projeto é uma demanda. À medida que a pessoa pede, você faz. Só que se você transformar isso em um curso, por exemplo, é o mesmo produto aplicando para 10 pessoas ao mesmo tempo. E aí, supomos que você quer escalonar mais ainda esse produto. O que você vai fazer? Transformar o presencial num produto online. Então, ao invés de você vender para 10, você vende para 100, 200, 300 pessoas sem o limite do online. E não deixando de produzir lá no seu escritório da mesma forma. Então você vai estar lá com as suas 10 pessoas trabalhando, vendendo o seu curso presencial e online. Isso é escalonar o seu serviço. Então colocar na sua cabeça aqui, se você for a sua própria fonte e você trabalhar trocando hora por dinheiro, jamais você vai conseguir ter uma renda que seja maior do que aquela que você sempre conseguiu. É impossível você crescer se você não conseguir escalonar ou comprar a hora de outra pessoa.
Depois que você então estruturou seu nicho, escolheu sua área, já está se sentindo apto para começar aí no mercado, vem a grande questão. Como é que eu devo fazer esse marketing? Como é que eu devo fazer esse contato com o meu cliente? Hoje, apesar de estarmos na era digital, de estarmos ali o tempo todo, basicamente no contato online, é importante lembrar que o marketing de relacionamento sempre foi e sempre é o mais importante. Como assim? Você ter um bom relacionamento com o seu cliente, você ter um bom relacionamento com as outras pessoas, que façam com que elas se sintam mais próximas de você, isso é o que as pessoas estão buscando hoje cada vez mais. Então, você criar também aquele marketing de conteúdo, ou seja, o Instagram hoje, ele não é apenas um panfleto que você fica lá, contrate um arquiteto, ou eu faço projeto de consultoria, faço projeto de casa, etc. Não é um panfleto. Você tem que gerar um conteúdo para seu cliente. Para quê? Para que ele se interesse em estar ali o tempo todo no seu Instagram. Ou seja, você vai ensinar ali, por exemplo, no caso dos arquitetos que trabalham com interiores, como colocar um tapete, como posicionar um quadro, e isso vai fazer com que seu cliente se sinta mais próximo de você. Porque você vai estar ali o tempo todo ensinando para ele alguma coisa de útil. É importante que seja alguma coisa de útil também. Não é só dicas que não vão acrescentar em nada da vida dele. Ele tem que sentir que você tá tentando ajudar ele a todo momento. Aí você fala assim, pô, mas eu vou ensinar o cara de graça ali a montar a sala dele? Claro que não. Você vai dar uma dica para ele de como botar um tapete, um quadro, e ele vai sentir a necessidade do que fazer com a marcenaria. E aí é que vem a questão, preciso de um arquiteto, preciso de um profissional. E aí você precisa estar ali naquele momento que ele sentir que ele tem um problema. Então ele sentiu que tem um problema, você está ali a todo momento ajudando ele, com certeza você se tornará um possível profissional que ele irá contratar. Então hoje a questão de ter um bom relacionamento, ter um bom conteúdo é muito mais importante do que realmente o tempo de mercado que você está tendo, ou os cursos que você faz, ou o seu diploma, ou as suas pós-graduações. Hoje nós estamos inseridos na parte digital dessa forma. Então você precisa se adaptar a esse novo mercado e com certeza você fazendo essas coisas, desde escolher o seu nicho até escolher o seu cliente, você vai conseguir ter um bom resultado na parte de empreender na área da arquitetura. Então é isso, esse foi o nosso Papo Empreendedor da semana e se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e indique para algum amigo. Meu nome é Brenda Novaes e se eu ajudei a melhorar pelo menos 1% do seu dia, eu cumpri com o meu objetivo.